amigos do canal Detetive Vascaíno, chegando na área nesse final de noite de quinta para destacar essa vitória do Vasco diante do Audax em Manaus, com toda aquela festa do torcedor, e para passar mais detalhes das principais notícias do dia, porque hoje o dia do Vasco foi com muitas idas e vindas e com surpresas até certo ponto negativas. Mas vida que segue, vamos tocar a bola e convidando você a deixar o seu like no trabalho do amigo, compartilhar o vídeo, fazer com que novos inscritos se associem ao canal. Então vamos em frente. E acabou o jogo agora há pouco na Arena Amazônia e deu a lógica, deu Vasco. Porém, meus amigos, 1 a 0 contra o fraco Audax, que ficou aí o porquê de se encontrar na última colocação do Campeonato Carioca sem nenhum ponto ganho e nenhum gol. O jogo era para o Vasco ter assumido uma postura mais ousada, com mais poder de fogo. É bem verdade que o Ramon colocou em campo uma equipe mais alternativa, com alguns estreantes, mas isso não justifica a pouca eficiência em campo. Aliás, saldo positivo dessa partida eu destaco, além da festa da torcida de Manaus, que deu um show mais uma vez, a possibilidade do Ramon observar melhor os seus jogadores que tem em mãos. E a surpresa positiva, pelo menos no primeiro tempo, foi o chileno Galdames, que chegou aqui com poucas credenciais. Pelo menos nesse jogo ele se colocou bem, ocupou bem os espaços e apareceu chamando a responsabilidade lá na frente. Agora não é um jogador com intensidade, fez o básico, mas sem comprometer. Porém eu prefiro esperar mais jogos contra equipes qualificadas para que essa análise fique melhor aí estruturada. Outro que resolveu aparecer foi o David, porém só no gol mesmo que fez, né? O jogador perdeu muitas oportunidades, apesar de ter aparecido melhor do que nos jogos anteriores, mas ainda assim desperta um pouco a desconfiança do torcedor, mas deixou o dele, que foi o gol da vitória. Esse jogo de hoje contra uma equipe desse porte escancarou a urgência por reforço, né? O Vasco é um time inoperante do meio para frente. Chega até a construir jogadas, mas peca muito nas finalizações. Faltou efetividade ao ataque Cruz Maltino. Se não contratar, vai passar sufoco na temporada. Eu me arrisco a dizer que se hoje o Vasco pega uma equipe melhorzinha aí desses pequenos, tipo, vou dar o exemplo do Volta Redonda, a vaca poderia ter ido pro brejo. Mas não dá para todo jogo, né, ficar esperando a sorte chegar ou sentar na vantagem. A diretoria precisa rever isso. E tem tempo agora no Carnaval de colocar a casa em ordem. Preciso aí, ó, abrir o bolso, ir para o mercado para trazer peças qualificadas para o elenco. Tá faltando jogador para o Vasco, né? E eu não digo só para o time titular, digo para a reserva mesmo. As opções que o Ramon colocou hoje em campo, deu para perceber que em pouco vão acrescentar, né, nesse Campeonato Brasileiro, por exemplo, onde o sarrafo é mais alto. Sempre digo que o Campeonato Carioca, não é parâmetro. Então, se já está aí mais ou menos no Campeonato Carioca, é que a coisa precisa sim ser reparada o quanto antes. Senão, vão vir com aquele velho discurso de recalcular a rota no meio do caminho, discurso que ninguém aguenta mais. Mas vamos deixar esse jogo de hoje de lado e entrar de cabeça no mercado da bola Cruz Maltino. Olha, hoje foi aquele dia de bota casaco, tira casaco. Ontem o Vascaíno foi dormir com as boas possibilidades do clube fechar com o volante Duqueiroz, ex-Corinthians, atualmente no Zenit da Rússia, do atacante Pedro Henrique, do Internacional, e do Breno Lopes, outro atacante que pertence ao Palmeiras. De uma hora para outra, meus amigos, dois desses jogadores não vêm mais. Duqueiroz e Breno Lopes. O caso do Duqueiroz, então, é o que intriga mais. Informações davam conta de que entre o jogador e o staff e o Vasco, tudo estava acertado. Mas na hora H, um conflito entre os Estados Unidos e Rússia travaram o negócio e fizeram com que o jogador optasse por outro destino, o Grêmio, clube em que falamos ontem, que seria aí também um dos interessados ao lado do Botafogo e do próprio Vasco. Ou seja, a negociação a princípio ruiu por conta de sanções entre Estados Unidos e Rússia, já que o Vasco hoje é adquirido pela 777, empresa norte-americana, e o Zenit tem como seu patrocinador master aí uma empresa considerada pilar da economia russa. Essa empresa faz parte do grupo de empresas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos com a guerra que ocorreu entre Rússia e Ucrânia. Por não poder negociar com o grupo russo, com risco de processos criminais, inclusive, a 777 se viu obrigada a tirar o time de campo. Enfim, mesmo o clube, o Vasco, sendo um clube brasileiro, o dono hoje é a 777 e é americano.
o CNPJ do contrato, né, é dos Estados Unidos e com isso não podem seguir adiante. Complicado, né? Uma questão política aí prejudicando um acerto do Vasco. O engraçado nisso tudo é entrarem na negociação, acertar tudo com o jogador e não saber que isso já existia, né? Enfim, mais uma das bizarras novelas da história de contratações do Vasco. Agora, o Vasco, na figura do Alexandre Matos, vai ter que correr atrás urgentemente de outro nome para o setor. Veremos se não rola mais uma nova novela, porque ninguém aguenta mais. E outra negociação que desandou de vez foi do atacante Breno Lopes do Palmeiras. O Vasco vinha negociando com o empresário do jogador, o André Cury, que era o cara que fazia ali aquele meio campo, né? Reunia as informações junto ao Palmeiras. Condições foram passadas ao Vasco, mas sem uma oferta concreta. Até porque, no meio disso, o jogador, como foi informado ontem, ficou indeciso sobre uma eventual transferência para o futebol do Rio. No Palmeiras ele conta com todo o prestígio do Abel Ferreira e já está adaptado ao elenco. No Vasco seria um novo desafio. E fora que a princípio viria para ser reserva do Verratti. Um outro fato que eu tinha colocado ontem, meus amigos, o contrato do jogador encerra no final de 2024, no final desse ano. O Palmeiras não iria emprestar o jogador sabendo que o contrato se encerra em 2024, já que o Vasco queria o atleta até o final desse ano, no mínimo. Então a venda seria a preferência do time paulista, a menos, claro, que ele renovasse por lá e o Palmeiras emprestasse. Embora a diretoria do Verdão estivesse satisfeita com o jogador e não pensasse em se desfazer dele. Inclusive saíram algumas notícias hoje, de alguns veículos, de que o empréstimo seria na casa dos 4 milhões de euros a pedido do Palmeiras. Eu sinceramente não creio muito que isso tenha acontecido, porque como é que um clube que tem um jogador com contrato até o final desse ano e que na metade do ano já pode assinar um pré-contrato com outro clube, com qualquer outro clube, pediria uma quantia assim exorbitante dessa por um simples empréstimo? Óbvio que se pedisse, tanto a 777 na figura do Vasco, como qualquer outra equipe, eu acho que iria recusar. Muita grana, né? Portanto, no dia de hoje, numa tacada só, o Vasco teve um desfecho negativo com dois jogadores, Duqueiroz e Breno Lopes. Contextos diferentes, claro, mas a princípio são carta fora do baralho. Sobre Pedro Henrique, esse aí, a princípio, é o único da relação dos que estavam na mira que tem tudo para chegar. Apesar do presidente do Internacional, o Alessandro Barcelos, ter dito ontem, né, ter dado declarações ontem de que não recebeu nada de concreto do Vasco e que por hora conta com o jogador. Olha, conversas entre as partes ocorreram no sentido de conhecer condições de um possível negócio, possíveis sondagens, digamos assim. Porém, o Vasco se antecipou, né, e acertou primeiro, conversou primeiro com o jogador e com o staff, até para dar prosseguimento numa negociação. Precisa também do aval da 777, com os números propostos. Inclusive, o próprio jogador ontem, após a partida que o Internacional teve pelo Campeonato Gaúcho, não quis falar muito sobre o seu futuro e deixou em aberto e nas entrelinhas. Mas em nenhum momento ele negou que estivesse conversando com o Vasco. Apenas disse que a questão está sendo tratada internamente, mas que segue com a cabeça no Inter enquanto estiver por lá. E o tom é esse mesmo, meus amigos. O Vasco e o Inter precisam se acertar sobre o modelo do negócio para que a negociação seja então concretizada. Fato que ainda não aconteceu. O Pedro, aliás, sequer foi utilizado no jogo, né, em que o Inter venceu o Santa Cruz por 2-0. E olha que o Santa Cruz, onde o Inter jogou, é a cidade natal do Pedro Henrique. Então ele tinha tudo aí para entrar em campo. Poderia ter sido usado pelo Kudê, mas não aconteceu. O Kudê, conforme eu já informei aqui em nosso canal, recebeu sim, nesse meio tempo de negociação, um contato, né, informal do Ramon Dias, no sentido de convencer aí o técnico do Inter a liberar o jogador para uma eventual negociação com o Vasco. Mas é isso, meus amigos. Não adianta a gente aqui querer ficar inventando notícias e afins. Tem que aguardar. Vamos aguardar. Eu acredito até que esse carnaval aí vai tá prometendo aí ser de negociações de bastidores. Porque o Vasco segue atrás de 2 atacantes e 2 homens para o meio campo. Então a gente tem que aguardar que provavelmente novos nomes aí vão surgir e a gente vai apurar. Bom, galera, mas por hoje é só. Vamos ficar atentos às novidades do Vasco. Em breve eu volto aqui ou em minhas redes sociais para passar mais detalhes. Até lá!